Lembrando que você também pode ouvir este programa no Spotify, ah, arroba crônicas, arroba fracassado podcast. Só você colocar lá que você acha, ou clica no link que vai estar aí no primeiro, na descrição. Ah, parece que está abaixo. E é isso. São esses dois lugares que você pode ouvir: no Anchor, ou no Spotify ou no YouTube. Na verdade são três, né? Que o Anchor e o Spotify são basicamente a mesma coisa. Se este programa parecer que eu estou drogado, e se a minha fala estiver um pouco confusa e complexa demais, e se eu começar a gaguejar muito, não é porque eu finalmente alcancei a insanidade completa, mas é porque eu não dormi, tá? Eu estou varado. Hoje é dia 18 talvez, ou 19 de abril. 18 ou 19 de abril já. Agora são 8 horas e 57 minutos da manhã. E você está aqui, cara. Na verdade, você está aí e eu estou aqui. Não estamos juntos, mas estamos ao mesmo tempo porque o programa nos conecta. Então eu não dormi, eu estou há um mês, eu acho, numa loucura completamente doentia de varar a noite acordado e ir dormir lá pelas meio-dia, 1 hora, 11 horas da manhã. Porque eu estou tentando reorganizar o meu sono, eu estou tentando acostumar o meu corpo a dormir cedo e acordar cedo. E eu estou falhando miseravelmente porque eu já falei isso aqui diversas vezes, que desde pequeno, desde criança eu tenho dificuldades para dormir. E aí sempre que eu queria arrumar meu sono, eu tinha que ficar um dia inteiro varado. E aí ir dormir lá pelas 8, 9 da noite. E aí eu iria começar a acordar cedo e dormir cedo. Só que eu não estou conseguindo porque eu estou insano. E essa jornada de ficar sem dormir está cobrando seu preço. Eu estou extremamente cansado, desmotivado e sem vontade de fazer nada. Não sei, eu estou mal da cachola. Eu estou deteriorando cada vez mais da cachola a cada dia que se passa. Capítulo 8. Levei o envelope para casa e o entreguei à minha mãe e segui direto para o quarto, meu quarto. A melhor coisa que havia ali era a cama. Gostava de ficar deitado por horas, mesmo durante o dia, com as cobertas puxadas até o queixo. Era bom ficar ali. Nada acontecia por ali, nenhuma pessoa, nada. Minha mãe com frequência me encontrava enterrado na cama durante o dia. Henry, se levante. Não é bom para um garoto da sua idade ficar deitado na cama o dia inteiro. Vamos, levante agora mesmo. Vá fazer alguma coisa. Não havia nada para fazer. Não havia, no entanto, nada para fazer. Não fui para a cama naquele dia. Minha mãe estava lendo o bilhete. Logo a ouvi chorar. E depois começaram as lamentações. Oh, meu Deus! Você desgraçou seu pai e a mim. É uma desgraça. Imagine se os vizinhos descobrirem. O que vão pensar? Eles jamais falavam com seus vizinhos. Então a porta se abriu e mamãe entrou correndo no quarto. Como você pôde fazer isso com sua pobre mãe? Lágrimas corriam pela sua face. Senti-me culpado. Espere até seu pai chegar em casa. Bateu à porta do quarto e se sentou numa cadeira para esperar. De algum modo, eu me sentia culpado. Escutei meu pai entrar. Ele sempre batia à porta, caminhava pesadamente e falava aos brados. Ele estava em casa. Depois de alguns instantes, a porta do quarto foi aberta. Tinha 1,89 de altura, um homem grande. Tudo mais desapareceu. A cadeira em que eu estava sentado, o papel de parede, as próprias paredes, inclusive meus pensamentos. Ele era como a escuridão cobrindo o sol. A violência que ele exalava aniquilava por completo qualquer outra coisa.
Ele era todo orelhas, nariz, boca. Eu não podia olhar em seus olhos. Havia apenas seu rosto vermelho e enfurecido. Ok, Ren, para o banheiro. Entrei e ele fechou a porta atrás de nós. As paredes eram brancas. Havia um espelho e uma pequena janela, cuja tela estava enegrecida e quebrada. Havia a banheira, a privada e os azulejos. Ele pegou o amolador da navalha que estava pendurado em um gancho. Seria a primeira de uma série de surras que iriam a ocorrer com mais e mais frequência. Sempre, eu sentia, sem qualquer razão evidente para esses espancamentos. Certo, baixe as calças. Baixei. Baixe a cueca. Também baixei. Então ele me bateu com um amolador. O primeiro golpe me causou mais surpresa do que dor. O segundo doeu mais. Cada lambada que se seguia fazia com que a dor aumentasse. No início, ainda tinha consciência das paredes, da privada, da banheira. Por fim, já não enxergava mais nada. Enquanto me batia, aproveitava para me censurar, mas eu não conseguia entender uma palavra sequer. Pensei nas rosas que ele criava, em como ele as cultivava no pátio. Pensei no automóvel que ele tinha na garagem. Tentei não gritar. Eu sabia que se gritasse talvez eu fizesse parar. Mas por ter consciência disso, por ter consciência de que era justamente esse o seu desejo, eu me segurava. As lágrimas escorriam dos meus olhos enquanto permanecia em silêncio. Depois de um tempo, tudo se tornou um turbilhão, uma confusão, e o que restou foi apenas a terrível possibilidade de que aquilo durasse para sempre. Finalmente, como se o mecanismo tivesse sido acionado, comecei a soluçar, engolindo e me sufocando com a gosma salgada que descia pela garganta. Ele parou. Ele não estava mais lá. Tomei novamente consciência da pequena janela do espelho. Lá estava o amolador de navalha, pendurado no seu lugar, comprido e marrom e todo torcido. Não conseguia me dobrar para juntar minhas calças e minha cueca e segui caminhando até a porta, desagitadamente, as roupas arreadas ao redor de meus pés. Abri a porta do banheiro e minha mãe estava em pé no corredor. Isso não está certo, falei para ela. Por que você não me ajudou? O pai, ela disse, está sempre certo. Então minha mãe se afastou. Fui para o meu quarto, arrastando as roupas nos pés e me sentei na beirada da cama. O contato com o colchão me doía. Lá fora, através da janela dos fundos, eu podia ver as rosas de meu pai crescendo. Elas eram vermelhas e brancas e amarelas, grandes e viçosas. O sol já ia abaixo, mas ainda não havia se posto. E seus últimos raios penetravam ainda pela janela. Tive a impressão de que até mesmo o sol pertencia a meu pai, que eu não tinha nenhum direito sobre ele porque iluminava a casa do meu pai. Eu era como as rosas, algo que pertencia a ele e não a mim. Capítulo 9. Na hora em que me chamaram para o jantar, eu consegui puxar minhas roupas e caminhar até a pequena mesa em que fazíamos todas as nossas refeições, exceto aos domingos. Havia 2 travesseiros sobre o assento da minha cadeira. Sentei em cima deles. Minhas pernas e minha bunda ainda ardiam. Meu pai falava sobre o seu trabalho, como sempre. Disse para o Sullivan combinar 3 rotas em 2 e deixar um homem fazer cada deslocamento. Ninguém está dando tudo de si por lá. Eles deviam ouvi-lo, paizinho, disse minha mãe. Por favor, eu disse. Por favor, me deem licença, mas não sinto vontade de comer. Você vai comer sua comida, disse meu pai. Sua mãe preparou essa comida? Sim, disse mamãe. Cenouras, ervilhas e rosbife. E o purê de batatas com molho de carne, disse meu pai. Não sinto fome. Você vai comer cada cenoura e cada ervilha em seu prato, disse meu pai. Nota do tradutor. Há aqui um trocadilho. Trata-se das palavras homófonas em inglês P-E-A, ervilha, e P-E, mijar. Assim, a frase também poderia ser traduzida por você comerá cada cenoura e mijará no seu prato. Ele tentava ser engraçado. Esta era uma de suas observações favoritas. Paizinho, disse minha mãe, chocada e espantada. Comecei a comer. Era terrível. Sentia como se estivesse comendo. Se eu os estivesse comendo as coisas em que acreditavam, aquilo que eles eram. Não mastiguei os alimentos, engoli-os apenas, como que para me livrar da obrigação. Nesse meio tempo, meu pai falava de como aquela comida estava saborosa, de como tínhamos sorte de ter o que comer enquanto a maior parte das pessoas do mundo, e mesmo muitos americanos, viviam na miséria e passavam fome.
O que temos para a sobremesa, mamãe? Perguntou meu pai. Seu rosto estava horrível, os lábios num biquinho, gordurosos e molhados de prazer. Ele agia como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me espancado. Quando voltei ao meu quarto, pensei: essas pessoas não são meu pai. Meus pais devem ter me adotado e agora não estão satisfeitos com o que me tornei. What is love? Baby, don't hurt me. A parte final do trabalho era varrer todas as gramas que tinham caído na calçada e em seguida lavá-la com a mangueira. Eu estava quase terminando. Faltava apenas acionar o irrigador por 15 minutos em cada seção do gramado dos fundos. Quando eu arrastava a mangueira até o local para ajeitar o irrigador, meu pai saiu da casa. Antes de você começar com o irrigador, quero ver se não ficou nenhum fiapinho nesse gramado. Meu pai caminhou até o centro do pátio, ficou de quatro e baixou bem a cabeça até quase roçar a grama com o lado do rosto, procurando pela mínima pontinha que pudesse sobressair. Ficou procurando, movendo o pescoço para lá e para cá, revisando com cuidado. Esperei. Ah! Deu um pulo e correu na direção da casa. Mamãe! Mamãe! Lançou-se desabalado porta adentro. O que houve? Encontrei um fiapo. Sério? Venha, deixe eu lhe mostrar. Saiu de casa apressado com minha mãe a segui-lo. Aqui, vou lhe mostrar. Ficou novamente de quatro. Estou vendo. Vejo 2 fiapinhos. Minha mãe se pôs ao seu lado. Sim, paizinho, também os vejo. Ambos se ergueram. Minha mãe foi para dentro de casa. Meu pai olhou para mim. Para dentro. Caminhei até a porta e entrei. Meu pai veio atrás de mim. Pro banheiro. Meu pai fechou a porta. Baixe as calças. Ouvi-o pegar o amolador de navalha. Minha perna direita continuava doendo. De nada ajudava a conhecer o castigo, tantas vezes já aplicado. Para o mundo inteiro lá fora era indiferente o que se passava aqui dentro. E pensar nisso também não me ajudava. Havia milhões de pessoas espalhadas por aí. Assim como cachorros e gatos e ratos, prédios, ruas, mas nada disso importava. Havia apenas meu pai e a correia e o banheiro e eu. Ele usava aquela correia de couro para afiar sua navalha, e logo cedo pelas manhãs costumava odiá-lo com sua cara branca pela espuma de barbeado, plantado na frente do espelho, a navalha na mão. Então a primeira lambada de correia me atingiu. O golpe soou plano e alto. O próprio som era quase tão terrível quanto a dor. Mais uma lambada. Era como se meu pai fosse uma máquina, girando aquela correia. Eu tinha a sensação de estar numa tumba. Outro golpe me atingiu e pensei, este é certamente o último, mas não era. Houve ainda outro. Eu não o odiava, simplesmente não podia acreditar que houvesse alguém como ele. Só queria me afastar de sua presença. Eu não conseguia chorar. Estava nauseado demais para chorar, confuso demais. A correia me acertou mais uma vez, então ele parou. Fiquei de pé e esperei, ouvindo-o pendurar seu amulador. Da próxima vez, não quero encontrar nenhum fiapo. Escutei seus passos ecoando para fora do banheiro. Fechou a porta atrás de si. As paredes eram lindas, a banheira era linda, a pia e a cortina do chuveiro eram lindas, e até mesmo a privada era linda. Meu pai se fora.
Essa parte é boa. Foi terrível. Os pais de todos os meus colegas das redondezas tinham perdido seus empregos. Meu pai havia perdido o emprego. O pai de Jenny ficava o dia inteiro sentado na varanda. Todos estavam desempregados, com exceção do pai de Chuck, que trabalhava no matadouro. Ele dirigia o carro que entregava as carnes, um carro vermelho com o nome do matadouro gravado aos lados. Meu pai é bombeiro, disse o número 2. Ah, isso é interessante, disse a senhorita Freitag. Carteira número 3, meu pai é advogado. Carteira 4, meu pai é policial. O que eu iria dizer? Talvez apenas os pais da minha vizinhança estivessem sem emprego. Tinha ouvido falar do crack da bolsa. Crack da bolsa significava algo ruim. Talvez o mercado só estivesse entrando em colapso da nossa vizinhança. Carteira 18, meu pai é ator de cinema. 19, meu pai toca em concertos, violino. 20, meu pai trabalha num circo. 21, meu pai é motorista de ônibus. 22, meu pai é cantora de ópera. 23 era eu. Meu pai é dentista, eu disse. A senhorita Freitag prosseguiu até que chegou ao número 33. Meu pai não tem emprego, disse o número 33. Merda, pensei. Queria ter pensado nisso. Muito bom, muito engraçado. Cadê a merda? Lide com o silêncio aí, cara. Sei lá, não sei onde tá. Foda-se, foda-se, foda-se. Jamais haveria jeito de eu viver confortavelmente entre as pessoas. Talvez eu me tornasse um monge, fingiria acreditar em Deus e viveria num cubículo, tocando órgão e eternamente embriagado de vinho. Ninguém foderia comigo. Eu poderia entrar numa cela e ficar meditando durante meses sem ter que ver a cara de ninguém. Apenas o vinho chegando, sempre. Ele era a possibilidade e a promessa. Era um cara incrível, sabia como fazer as coisas. Eu tinha lido muitos livros, mas ele era um livro que eu nunca leria. Jim era um artista com seu traje de banho, suas bolas e seu jeitinho de malvado e suas orelhas redondas. Ele era o máximo. Eu não poderia tê-lo desafiado além do modo como já fizeram com aquele enorme filho da puta do cupê verde lá da gostosa cujos cabelos flutuavam ao vento. Eles tinham recebido o que mereciam. Eu não passava de um cagalhão de 50 centavos flutuando sem rumo pelo oceano verde da vida. O problema era que você precisava ficar constantemente escolhendo entre uma opção horrível e outra pavorosa. E, independente da sua escolha, eles cortavam mais um pedaço da sua carne, até que não notasse mais nada para descascar. Para descarnar, por volta dos 25 anos, a maioria das pessoas estava liquidada. Uma maldita nação inteira de desgraçados dirigindo carros, comendo, tendo bebês, fazendo todas as coisas da pior maneira possível, como votar em candidatos à presidência que os fizessem lembrar de si mesmos. Eu não tinha interesses.
Eu não tinha interesse por nada, não fazia a mínima ideia de como iria escapar. Os outros, ao menos, tinham algum gosto pela vida. Pareciam entender algo que me era inacessível. Talvez eu fosse retardado. Era possível. Frequentemente me sentia inferior. Queria apenas encontrar um jeito de me afastar de todo mundo, mas não havia lugar para ir. Suicídio? Jesus Cristo. Apenas mais trabalho. Sentia que o ideal era poder dormir por uns 5 anos, mas isso eles não permitiram. Tá lá, né? Estes foram trechos de Misto Quente, de Charles Bukowski. Ai, mas você chama isto de podcast? Você abre um livro de bosta e fica lendo. É exatamente isso que eu chamo de podcast. Não tem mais nem menos, é exatamente isto. Exatamente este movimento que eu fiz é o que eu chamo de podcast. Eu tô deprimido demais pra viver. Eu não sei exatamente o que é. Não é nem exatamente, eu não faço a mais puta ideia do que seja isso que me incomoda, o que me impede de estar vivo e viver como as outras pessoas, cara. Eu já tentei diversas coisas, eu já tentei álcool, eu já tentei cigarro, eu já tentei sexo, eu já tentei igreja, eu já tentei budismo, eu já tentei tudo. Eu já tentei amizades, eu já tentei fingir ser feliz e haha, eu sou descolado. Eu já tentei abraçar a loucura de vez e ser o mais deprimido possível. Eu já tentei viver na... Qual que é a palavra? No centro, sem ser nenhum extremo. Eu só não tentei drogas ainda. Mas eu duvido que vá funcionar, porque nada funcionou até agora. E também não tentei psiquiatria ou psicologia. Digo, não tentei fazer consultas. Mas eu não creio que vá funcionar, porque tudo é uma piada de mau gosto, cara. Tudo é uma gigantesca piada de mau gosto. Ah, coisa horrível, cara. Que coisa horrível, cara. Que coisa horrível. Eu preciso arrumar um emprego, cara. Eu preciso voltar a trabalhar. Se eu não voltar a trabalhar em 2 meses eu vou me matar. Eu tenho certeza disso. Porque eu não aguento mais ficar vivo. Eu preciso ocupar minha cabeça o máximo possível. Eu preciso trabalhar de segunda a sábado o dia inteiro e nos dias de folga eu preciso beber até esquecer que eu estou vivo e... Porque não tem como mais continuar existindo, cara. Simplesmente não tem como mais ficar existindo. Que coisa chata, cara. Que coisinha miserável, cara. Por que que tudo isso existe, cara? Por que que foi nos dada consciência, cara? Por quê? Esses dias eu estava tão desesperado, cara, de madrugada, sabe? Estava tão inquieto, não tinha nada, cara, nada, não tinha nada pra fazer. E não é que não tinha nada pra fazer, é que não tinha nada pra fazer. Se traduz aí, não tem nada que te deixa satisfeito. Não é nem satisfeito, eu não quero ficar satisfeito. Eu não acho que eu sou o rei e que a existência tem que me satisfazer. Eu só não quero essa mente aqui, ó. Que aí eu tive que dar socos em minha própria cara, cara. Seguidos socos, cara. Fortes socos dos 2 lados do rosto. Sabe por quê? Porque daí a mente para de ficar delirando. A mente, porque ela fica mais confusa. Ela fala, cara, o que tá acontecendo? Por que esse cara tá socando ele mesmo? E ela para de ficar pensando em insatisfação, em insatisfação, em insatisfação. É uma loucura, cara. Essa vida é uma loucura. É uma loucura, sabe? É por isso que tem pessoas que invadem a escola e matam crianças de 5 anos com um machado, porque a vida é um absurdo, sabe? É um absurdo, cara, é um absurdo. E é bom que
que as crianças morreram porque elas não vão ter que viver nessa vida por muito tempo, sabe? Elas viveram ali 5 anos, 6, 7 anos, que é o melhor período que existe, sabe? Porque quando você tem 5 anos, a sua vida pode ser uma bosta, você pode ter pais que são viciados em crack, você pode morar numa casa de bosta que não tem água e não tem força, e você pode passar fome, você pode viver na África, cara, em algum país fudido da África, você pode viver na Serra Leoa, na Nova Zimbábue. Só que se você tem 5 anos, foda-se, a vida é boa, porque você se diverte com as pequenas coisas, cara, e você não tem preocupações, e você não tem que, sabe, estudar por 8 anos, sei lá quantos anos você estuda. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Primeiro, segundo, terceiro, sabe? 12 anos, sabe? Você tem que fazer 12 anos de escola, 12 anos na escola, e aí depois tem dois caminhos, ou você faz mais 5 anos de algum curso superior de uma faculdade, ou você vai no emprego de bosta, cara. E aí Deus sabe lá quanto tempo você vai ficar nele. E mesmo que você fique pouco, você vai ter que sempre arrumar um próximo. E aí, vamos supor que você sai da escola com 18 anos, você vai ter que ficar mais. Se você sair com 18, você vive até os 70 anos. Dá quantos anos? Se tiver 50, 60. Você vive 52 anos trabalhando em algum lugar ou diversos lugares de bosta, cara. Sabe? Sofrendo a vida inteira, pensando que algum dia vai melhorar, só que nunca vai melhorar, cara. Nunca vai melhorar. Nunca vai chegar o dia que melhora, cara. E aí você viveu 52 anos trabalhando, cara. Sabe que loucura? Você viveu 52 anos trabalhando, 12 estudando, sabe? O que dá 64 anos de seus 70 anos, você teve que ficar fazendo coisas que não importam, cara. Coisas que não importam. Sabe? Então é bom que as pessoas invadam escolas e matem crianças com um machado. É bom, cara. É bom que aconteça. Sabe? Não é justo, não é legal, não é, mas e aí? Vai fazer o que, cara? Vai fazer o que se não é justo, se não é legal e se não é o correto, cara? Vai fazer o que, cara? Não tem o que fazer, essa vida é uma prisão infernal, cara. É uma prisão infernal, cara. É uma prisão infernal, cara. É uma prisão. É uma prisão. E é por isso que esses mongoloides, cara, ficam invadindo a escola e dando tiro e dando facada nas pessoas. É por isso, porque essa vida é uma prisão. E não, isso não justifica. Eles são mongoloides, cara. São débeis mentais, cara. São retardados, cara. São doentes mentais. Mas você vai fazer o quê? Não tem o que se fazer. No dia 15 de 10 de 1991, meia-noite e 55. É como os que protestam contra a guerra. Precisam de uma guerra para crescer. Algumas pessoas se deram bem protestando contra guerras. E quando não há uma guerra, eles não sabem o que fazer. Como durante a Guerra do Golfo, havia um grupo de escritores, poetas, tinham planejado um enorme protesto contra a guerra, estavam prontos com seus poemas e seus discursos. De repente, a guerra terminou e o protesto estava marcado para uma semana depois, mas eles não cancelaram. Fizeram de qualquer forma, porque queriam estar no palco. Precisavam disso. Foi algo como um índio fazendo a dança da chuva. Eu mesmo sou contra a guerra. Era contra a guerra há muito tempo atrás, quando isso nem era mesmo uma coisa popular, decente e intelectual. Mas desconfio da coragem e dos motivos de muitos dos que protestam contra a guerra profissionalmente. Degorque, para que isso? Deixa a cabeça devagar, quem se importa? Outro bom dia no hipódromo. Não se preocupe, não estou ganhando todo o dinheiro. Geralmente aposto 10 ou 20 para ganhar ou quando acho que vou me dar muito bem, subo para 40. Os hipódromos confundem ainda mais as pessoas. Eles têm dois caras na TV antes de cada par e falam sobre quem eles acham que vai ganhar. Mostram as probabilidades de cada corrida.
assim como todos os bookmakers, as barbadas e os serviços de apostas. Mesmo os computadores não conseguem determinar os cavalos, independentemente da quantidade de informação que é fornecida. Cada vez que você paga alguém para dizer a você o que você deve fazer, você é um perdedor. E isso inclui sua psiquiatra, seu psicólogo, seu operador da bolsa de valores, seu professor e seu etc. Não há nada que ensine mais do que se reorganizar depois do fracasso e seguir em frente. Mas a maioria das pessoas fica paralisada de medo. Elas têm tanto medo do fracasso que acabam fracassando. Estão condicionadas demais, acostumadas demais que digam o que devem fazer. Começa com a família, passa pela escola e entra no mundo dos negócios. Veja, tem alguns dias bons no hipódromo e, de repente, sei tudo. Há uma porta aberta para a noite e estou sentado aqui, congelando. Mas não vou me levantar e fechar a porta porque as palavras estão fugindo e gosto demais disso para parar. Mas, merda, eu vou. Vou levantar, fechar a porta e mijar. Pronto, já fiz. Ambas as coisas. Até pus um blusão. Velho escritor põe blusão. Senta. Sorri para a tela do computador e escreve sobre a vida. Seremos tão santos e, meu Deus, você já pensou quanto mijo uma pessoa mija durante toda a vida? O quanto ela come, caga, toneladas. Horrível. É melhor morrermos e sairmos daqui. Estamos envenenando tudo com o que expelimos. As malditas dançarinas, elas também fazem isso. Não há cavalos amanhã. Terça-feira é um dia de folga. Acho que vou descer e sentar com minha mulher. Vou ver um pouco da estúpida TV. Estou sempre no hipódromo nesta máquina. Talvez ela goste disso. Espero. Bem, aqui vou eu. Sou um cara legal, sabe? Descer. Deve ser estranho viver comigo. É estranho para mim. Boa noite. Dia 20/10/91, meia-noite 18. Esta é uma dessas noites em que não há nada. Imagine se fosse sempre assim, vazio, apático, sem luz, sem dança, nem mesmo insatisfação. Assim, não se tem o bom senso de cometer suicídio. A ideia simplesmente não ocorre. Levantar, coçar-se, beber um pouco d'água. Me sinto como um cachorro vira-lata em julho, só que é outubro. Mesmo assim, tive um bom ano. Montes de páginas estão nas prateleiras atrás de mim. Na prateleira atrás de mim. Escritas desde 18 de janeiro. É como um louco em liberdade. Ninguém se escreveria tantas páginas. Ninguém escreveria tantas páginas. É uma doença. Este ano também foi bom porque mantive os visitantes afastados, mais do que nunca. Só fui enganado uma vez. Um homem escreveu de Londres, disse que tinha sido professor em Soweto. E quando leu um pouco de Bukowski para seus alunos, muitos demonstraram um grande interesse. Crianças africanas negras. Gostei daquilo. Sempre gostei de acontecimentos à distância. Mais tarde, esse homem me escreveu, dizendo que trabalhava para a Guardian e que gostaria de vir aqui me entrevistar. Pedi meu telefone via correio e eu dei a ele. Ele me ligou. Parecia legal. Combinamos uma data e uma hora ele estava a caminho. Chegou a data e a hora, e lá estava ele. Linda e eu oferecemos vinho e ele começou. A entrevista parecia legal, só meio excêntrica, estranha. Ele fazia uma pergunta, eu respondia e ele começava a falar de alguma experiência que teve, mais ou menos relacionando-as com a resposta que eu tinha dado. O vinho continuava rolando e a entrevista acabou. Continuamos bebendo e ele falou da África, etc. Seu sotaque começou a mudar, a alterar e a ficar, acho, mais grosseiro. E ele parecia estar ficando cada vez mais burro. Começou a mudar bem na nossa frente. Entrou em sexo e ficou aí. Gostava de garotas negras. Eu disse que não conhecia muitas, mas que ainda tinha uma amiga mexicana. Foi o suficiente. Começou a falar do quanto gostava de garotas mexicanas. Ele tinha que conhecer essa garota mexicana. Era uma necessidade. Dissemos, bem, talvez. Ele continuou sem parar. Estávamos bebendo vinho, mas agia como se tivesse bebido uísque. Logo se limitou a falar mexicana, mexicana. Onde está a garota mexicana? Ele dissolveu completamente. Era apenas um bêbado de bar, bebão e sem sentido.
Disse a ele que a noite tinha terminado, tinha que ir ao hipódromo no dia seguinte. Nós o empurramos para a porta. Mexicana, mexicana, dizia. Você vai nos mandar uma cópia da entrevista, não é? Perguntei. É claro, disse ele. Mexicana. Fechamos a porta e ele foi embora. Tivemos de beber para tirá-lo da cabeça. Isso foi meses atrás. O artigo jamais chegou. Ele não tinha nada a ver com o guarda. Não sei se ele tinha ligado mesmo de Londres. Provavelmente tinha ligado de Long Beach. As pessoas usam o truque da entrevista para entrar pela minha porta. Geralmente não pagam por uma entrevista. Qualquer um pode chegar e bater na porta com um gravador e uma lista de perguntas. Um cara com sotaque alemão veio uma noite com um gravador. Disse que pertencia, foda-se. Este foi. O capitão saiu para o almoço e os marinheiros tomaram conta do navio com ilustrações de Robert Crumb. E você acha que isso é podcast? É exatamente isso que eu acho. É exatamente isso que eu acho que é. Canseira, cara, que canseira. Sei lá. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Tenho que levar a cachorra lá fora pra defecar e fazer suas necessidades. Só não estou com nenhum pingo de vontade de levantar daqui, para falar a verdade. Por que o Google não está me dando notícias? Eu não sei. Me dê notícias, Google. Me dê notícias, cara. Que porra é essa? Juliana Paz se derrete em momento com namorada. Quem é Juliana Paz? Ela não era hétero, essa mulher, cara. Famosa compartilhou um momento de carinho com a amada nas redes sociais. O amor esteve no ar no final de semana. A atleta Juliana Paz apareceu nas redes sociais no domingo 17 para fazer uma declaração de amor para a namorada. Em foto publicada nos stories do perfil no Instagram, a jogadora de vôlei do Taubaté apareceu recebendo um beijo na bochecha da também jogadora Mainara. Minha gata, escreveu a atleta na legenda da publicação. Mainara repostou a publicação e respondeu com outra declaração: Te amo. Em 2022, Juliana Paz falou com a Bahia sobre a confusão feita com o nome dela e o da atriz. A jogadora revelou que o nome dado pelos pais não é para homenagear a estrela da TV Globo, mas sim uma mera coincidência. Ai, 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 que mundinho, que mundinho de bosta que a gente vive, cara. 6 nomes de mulheres que mais chamam a atenção dos homens. Pode não parecer, mas há uma certa tendência na hora de dar match entre os casais, escrito pela vagabunda da Ana Júlia Steckelberg. Laura. O significado do nome Laura é vitoriosa e também gloriosa. Esse belo nome veio da Grécia Antiga. Aí você vê, cara. Ana, vai. Qual é o próximo? Maria. Luísa. Isso é... Vontade de morrer, cara. Que vontade de morrer agora mesmo. Lula bate o martelo. Anunciou o valor do salário mínimo e choca brasileiros. Ai, como eu estou chocado. Agora finalmente eu vou receber 3 mil reais por mês, graças ao Lula. Sem dinheiro, mãe improvisa mochilas de rodinhas para os filhos. É isso, cara, é isso.
Thomas Waterhouse, o homem com o maior nariz da história. Com certeza é judeu. Após Saul ter medo de Jennifer ser filho de Theo. Quem que é Jennifer e Theo, cara? Quem que é Jennifer e Theo, cara? O filme pós-apocalíptico onde as pessoas precisam pagar pelo oxigênio que vai te prender. No mundo real já é assim, você tem que pagar pelo oxigênio, cara. Ah, cara, não tem absolutamente nada nesta existência, cara. Absolutamente nada, cara. Nada. Não tem absolutamente nada nessa existência, cara. Não tem nada nessa existência, cara. O filme que todas as pessoas deveriam ver ao menos 2 vezes na vida. Olha isso, cara. Vamos. Nossa, eu lembrei. Agora que eu enrolei e gravei esse episódio de merda, eu lembrei de falar dos filmes. Eu vou falar agora. Eu não sei se eu vou falar também. Eu não quero falar sobre isso, cara. Não quero falar sobre isso, cara. Não quero falar sobre isso, cara. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero vir aqui fazer um programa legal pra você, cara. Eu não quero, cara. Eu só quero vir aqui e ficar reclamando que a vida é uma bosta. Eu quero vir aqui e ficar reclamando da vida que é um lixo e falando de merdas. Eu não quero fazer um programa legal pra você, cara. Vamos lá então. Os últimos filmes que eu vi foram Factotum, de 2005, baseado no livro de Bukowski. Barfly, de 83, se não me engano. O roteiro foi escrito pelo Bukowski e foi produzido pelo Francis Ford Coppola. Eu vi Adaptation, de 2002, escrito pelo Charlie Kaufman e dirigido pelo Spike Jonze. Eu vi Ben John Malkovich, de 99, se não me engano, escrito pelo Kaufman e dirigido pelo... Eu acho que foi pelo Spike Jonze também. E eu revi também Lost in Translation. Se você se recorda, tem um episódio que se chama Lost in Translation. Eu revi esse filme que é muito maravilhoso, gente. Muito bom. Vamos lá. Factotum e Barfly são ambos os filmes baseados na obra de Bukowski. E um deles foi escrito pelo próprio Bukowski. Uma coisa muito interessante é que tem uma cena em Barfly e tem uma cena em Factotum que são literalmente a mesma cena. Então não são literalmente, mas é basicamente a mesma cena, cara. Que é quando o personagem, o Chinaski, ele conhece uma mulher no bar, ele paga vagabundo burro que não sabe falar. Ele paga uma bebida para, olha isso, ele paga uma bebida para ela e diz que está sem dinheiro agora, e aí ela o convida para ir até a casa dela, só que antes eles passam num barzinho, sei lá, no mercadinho e compram bebidas e cigarros e charutos. Nos dois filmes tem essa cena, elas são muito parecidas, e eu notei, com o cult que eu sou intelectual, que Factotum foi bem inspirado, cara. A direção foi bem inspirada em Barfly. São bem parecidos. E eu gostei dos dois personagens que interpretam Bukowski. Um é o Matt Dillon. É Matt Dillon? Acho que é. No Factotum. E o outro é o... Não sei o que, Hurt. Aquele cara que é lutador de luta livre. Que ele fez aquele filme O Lutador, de 2008. Que ele ganhou o Oscar de melhor ator. E ele também fez o vilão do Homem de Ferro 2. Se você gosta das obras do Bukowski, eu recomendo você assistir esses dois filmes. São muito bons. E outra curiosidade também é que a trilha de Factotum lembra bastante a trilha do filme On the Road, que é baseado no On the Road do Kerouac. Principalmente a linha de baixo. São muito parecidas, cara. São muito parecidas. Então eu acho que talvez,
já que são autores que são sempre colocados ali juntos na mesma prateleira. Provavelmente o diretor do On the Road, que inclusive é brasileiro, é o cara que dirigiu Cidade de Deus, Fernando Meirelles, se eu não me engano o nome dele. Inclusive o quê? Não sei o que eu ia falar. Então, provavelmente eu acho que ele assistiu Factotum e se inspirou ali na linha de baixo, que é muito parecida. Só a linha de baixo, porque a composição da trilha sonora do On the Road é bem elétrica, ela quase nunca para seguir o ritmo do livro. Eu também vi Inside Llewyn Davis. Inside Llewyn Davis, dos irmãos Coen. E que puta filme, hein, cara? Que puta filme. No Brasil foi traduzido como como é que é? Sei lá, foi um nome bem tosco que foi traduzido. Mas é Inside Llewyn Davis. Muito bom, cara. É muito bom. Conta a história de um artista nos anos 60 que toca folk. E ele é um completo fracassado, fudidex. E é isso aí a história. Ele não se dá bem no final. Não é um filminho com a história feliz. Na verdade é bem... O filme não é triste, sim, mas sei lá, é triste também. É muito bom. A fotografia é muito boa. Os irmãos Coen são foda, cara. Não tem o que dizer. Os caras são pica. Pica de africano. Então fica, eu te recomendo assistir. Inside Llewyn Davis. Llewyn Davis. Inside Llewyn Davis. Muito bom. Toca bastante música folk. Músicas muito boas. No final é legal que aparece o Bob Dylan. Na última cena, o protagonista toca lá a sua última música no barzinho. E aí, quando ele sai, a câmera vai seguindo ele. E dá pra ver ao fundo chegando um cantor novo. E dá pra ver que é o Bob Dylan por causa do cabelo e do aspecto físico. E aí você tem certeza que é o Bob Dylan quando ele começa a cantar. Não é o próprio, tá, cara? É um ator interpretando o Bob Dylan. Mas é muito parecido. Inclusive a voz. E também vamos falar sobre Adaptation e sobre Ben John Malkovich. Quero ser John Malkovich e adaptação. Ambos os filmes foram escritos pelo roteirista Charlie Kaufman e dirigidos pelo Spike Jonze, tá? Charlie Kaufman foi o roteirista do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Spotless Mind of the Black, tá? Que ganhou o Oscar de melhor roteiro original e está na lista dos 10 roteiros dos 10 melhores roteiros do século. Junto com, sei lá que filmes. Mas eu sei que ele está no top 10. Eu não sei também quem fez a lista, foda-se. E o Spike Jonze é o cara que dirigiu Her, de 2013. É o cara que participa do... Não sei se participou do novo, mas ele participou dos Jackass antigos. Ele fazia aquela personagem que era uma velhinha safada que ficava soltando leite nos caras. Leite das tetas. Então, vamos lá. O primeiro longa-metragem da carreira se não me engano, da carreira do Kaufman foi Ben John Malkovich, Quero Ser John Malkovich, que a história é o seguinte, tem um cara que ele é marionetista, ou seja, ele trabalha com marionetes, ele é ator de marionetes, e aí ele está sem arrumar muitos empregos, porque a área que ele trabalha está sendo muito mal vista. E aí ele começa a trabalhar no escritório. E nesse escritório, que é bem peculiar, que o teto é muito baixo, que as pessoas têm que andar encurvada dentro desse prédio. Não é um prédio, é no andar do prédio, é no andar 70,5. E aí ele descobre no seu escritório uma portinha. E quando ele entra nessa portinha, ele vai direto para a mente do John Malkovich, do ator John Malkovich. É muito louco, cara, esse filme. E aí então ele descobre que ele consegue ficar 15 minutos vendo o mundo através dos olhos do John Malkovich.
Sacou qual que é? Ele entra na portinha, essa portinha o leva para dentro do cérebro do John Malkovich. E aí ele fica assistindo a vida do John Malkovich pelos olhos do John Malkovich. Então tudo que o John Malkovich faz, ele fica vendo, como se ele fosse os olhos do John Malkovich. E ele é casado. E aí ele se interessa lá pela mulher do escritório dele. E aí ele conta pra ela isso, ela vai lá, faz o teste, descobre que é verdade. E eles resolvem cobrar R$ 200 por pessoa para entrar lá. Só que a primeira pessoa que entra, sem ser os dois, é a mulher dele. E aí ela entra e quando ela sai, ela volta completamente dodói das ideias, dizendo que depois que ela teve essa experiência de 15 minutos, a vida dela mudou e ela se identifica como um homem e ela quer virar travesti, transexual, ela quer colocar um pênis. E aí começa uma puta confusão, o cara fica extremamente obcecado pela mulher do escritório, a mulher dele fica obcecada pela mulher do escritório, tanto que, isso é muito foda, as duas sentem tesão uma na outra. Só que a mulher dele, ela sente tesão na mulher em si. Só que a mulher do escritório, ela sente tesão na mulher dele quando ela está dentro do John Malkovich. Ou seja, a mulher do escritório, ela começa a sair com o John Malkovich. E aí, sempre que ela vai sair com ele, ela liga para a esposa do protagonista e diz: Olha, eu vou sair lá com ele agora, então vai lá para dentro dele. E aí, a esposa do protagonista entra dentro do John Malkovich. E aí, ela começa a transar com a mulher do escritório, só que através do corpo do John Malkovich. Cara, esse filme é muito louco, muito louco. E é basicamente essa a história, não vou contar mais para não entregar o plot. Não que tenha um grande plot, mas assista, recomenda. E agora vem o segundo filme, e sim, eles estão conectados e calma que eu vou chegar lá. E aí em 2002, novamente se reuniram Charlie Kaufman e John Malkovich. Charlie Kaufman e Spike Jonze. E fizeram uma adaptação. E esse filme cara, é o filme mais louco que eu já vi de todos. Não tem... Eu nunca vi nada comparado com esse filme. Cara, é muito viajado. A história é a seguinte. O protagonista, que é interpretado pelo Nicolas Cage, é o Charlie Kaufman, o roteirista da vida real. Ele é o personagem principal, sendo interpretado pelo Nicolas Cage. E aí, ele arrumou um novo emprego, que é um novo trabalho, que é ele vai ter que adaptar um livro para o cinema. E o livro se chama O Ladrão de Orquídeas. Este livro existe na vida real, tá? O Ladrão de Orquídeas. E a história é essa. Charlie Kaufman vai ter que adaptar a obra O Ladrão de Orquídeas para o cinema. Tá? Ponto 1. E é muito louco que durante o filme, ou a adaptação, o Nicolas Cage, que é o Charlie Kaufman, ele está no set de gravação do Being John Malkovich, do Quero Ser John Malkovich. Então, tipo, eles juntaram os dois filmes, cara. Que loucura, esse é muito louco. Então, acho que são 2 ou 3 cenas que o Nicolas Cage interpretando o Charlie Kaufman está no set de gravações do filme Quero Ser John Malkovich. Cara, esse filme é muito bom, cara. E aí o Charlie Kaufman, né, o personagem principal, ele tem um irmão gêmeo, que também é interpretado pelo Nicolas Cage. Os dois são interpretados por ele. E ele entra numa puta crise, que ele não sabe por onde começar a adaptar o livro, porque ele não é um livro que tem uma história em si, ele é um livro sobre plantas, e o Charlie Kaufman não quer fazer um um filme de ação, de aventura, ele quer fazer um filme sobre plantas, só que ele não sabe de onde começar, ele tá numa puta crise qual que é a palavra? De inspiração, sei lá. E aí o filme é dividido nessa história, e também ele vai contando a história de como o livro foi escrito, que é a personagem que interpreta a escritora é a Mary Streep. Então é mostrando quando ela conheceu um cara que trabalhava com orquídeas, que ele caçava orquídeas raras. E aí, então, esse lado do filme mostra o processo de criação do livro pelos olhos da Mary Streep, da escritora. Cara, que filme louco do cacete. E aí vai desenrolando o filme, o cara tá numa puta crise, ele não consegue escrever, e ao mesmo tempo o irmão dele que mora com ele, e o personagem do Charlie Kaufman,
O personagem principal, ele tem meio que uma fobia social, ele fica suando quando ele vai conversar com as pessoas, ele não sabe o que falar, ele é esquisito, ele é travado, cara. Ele é aquele típico artista que é o estereótipo do cara que é travado, que não consegue se relacionar com as pessoas. E já o irmão dele é o oposto, o irmão dele é extremamente extrovertido e faz piadas e é. Como é que é a palavra? E ele. Qual que é a palavra? Sei lá, ele incomoda as pessoas. E ele também quer entrar no ramo do cinema, de escrever roteiros. E ele começa a escrever o primeiro roteiro dele, que é um thriller, que vai ter um serial killer, e os dois, e ele sempre fica, e ele, eu não sei falar, cara. Ah, eu não sei falar, cara. Tá. E aí ele sempre fica pedindo dicas para o Charlie Kaufman, e, cara, me dá ideias, o que você acha disso, não sei o que. E o Charlie Kaufman sempre meio que menospreza ele, enfim. Eu não quero mais falar, eu não sei falar. Brincadeira, eu vou voltar a falar. Então ele sempre menospreza o irmão dele. Ah, não, essa ideia é boba, essa ideia não é nada original, essa ideia é batida, blá blá blá. E ao mesmo tempo ele não consegue escrever o livro dele e ele não consegue falar com a autora. Porque ele tem um monte de trava social, ele acha que se ele falar com ela, ele vai começar a se subjugar a visão dela do livro, de como tem que ser o filme, enfim. E aí vai virando uma puta bola de neve. E eu não posso contar o plot. E aí tem o plot final, que eu não vou contar pra não estragar a sua experiência. Cara, mas eu sei que eu falando parece uma puta merda. Cara, mas que filme foda, que roteiro foda, cara, que loucura. Sabe, é o subtexto do subtexto, cara. É isso que é muito louco, cara. Sabe, não é só o subtexto. Haha, tem um subtexto muito genial nesse filme, não. Tem o subtexto do subtexto que mistura a vida real com ficção, com a ficção, cara. Sabe, é muito viajado esse filme, cara. Assista, então primeiro assista Quero Ser John Malkovich e depois assista a adaptação. Cara, que coisa fantástica. Tá, isso eu não quero mais falar. Não quero mais falar, eu tô cansado de falar. Vou levar a cachorra lá fora e vou voltar aqui e ficar lamentando por estar vivo. Mentira, isso não é verdade, sim. É mentira, é verdade, mentira, é verdade, mentira, é verdade. Esse podcast foi bem estranho, eu tô com muito sono. Hoje eu não vou dormir, cara. Eu não vou dormir, eu vou aguentar ficar acordado, eu vou ficar acordado, eu vou ficar acordado. Tá, porque hoje tem Champions League, tem Manchester City e PSG. Tá bom, cara. Não se esqueça que tá no Spotify. Se você quiser seguir no Instagram, é Crônica de um Fracassado. Voltamos qualquer hora aí, hein, meu amiguinho. Ficou um lixo esse episódio, cara. Ficou um lixo. Um lixo. Eu não sei falar. Eu não sei explicar as coisas. Eu não sei falar sobre os filmes que eu gosto, que eu quero recomendar para as pessoas. Eu não sei de nada. Eu sou um bosta. Eu sou um fudido. Eu sou um fracassado. Eu sou um calvo de merda. Eu sou um magricera, palito, feio, esquisito, horroroso, deprimente, lixo, bobalhão, cagalhão. Um monte de merda e de estrume. Eu sou lunático, eu sou retardado, eu sou idiota, sem talento, besta, doentão, louquinho, fudido, lixo, cara. Você não presta pra nada, você não vai fazer nada e nunca vai fazer e nunca vai criar, porque você é doente mental. Doente mental não merece nada a não ser internado e ficar tomando injeção na testa até o fim dos dias, porque você é um merda.